Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim para falar da série. Série mesmo? Não é um canal de cinema? Tô falando de O Continental, do mundo de John Wick, série spin-off que veio aí da franquia estrelada por Keanu Reeves e que o primeiro episódio já saiu no Prime Video, mas ele parece muito mais que um episódio de série. Já explicando por que ele tá aqui, é porque o primeiro episódio dos 3 que estão para sair estreou essa semana no Prime Video e ele tem quase 1h30 de duração. E aí nós vamos encarar ele como filme, sim. Tá vindo por aí uma trilogia do Continental para sair no streaming, vamos ser bem sinceros, né? E aí eu já vou dar minha opinião, eu não gosto muito desse formato de séries com episódios muito longos, a não ser que ele se justifique por algum motivo, como num épico como Game of Thrones, que está encerrando uma grande saga e aí faz um episódio de 1h e cacetada. Mas a real é que para uma série que está começando, tu apresentar episódios muito grandes, acaba me afastando. Não tô dizendo que é um problema, tô dizendo que pra mim não fica legal. A série nos leva algumas décadas antes para o mundo de John Wick que a gente viu nos filmes, onde a gente acompanha a história do Continental, ou pelo menos a história do Winston, que é gerente do Continental durante os filmes do John Wick. Aqui a gente vê que ele tem uma relação com o Continental desde pequeno, mas o filme começa quando o irmão dele, o Frank, resolve roubar a maquininha de cunhar as moedas do Continental, aquelas moedinhas que tem no filme, sabe? Então, ele rouba isso e é a partir de então que o atual gerente do Continental, o Cormac, que é vivido pelo Mel Gibson, quer a cabeça dele. E para isso sequestra o irmão que estava vivendo lá longe em Londres, o Winston, porque ele acha que o Winston vai acabar indo atrás do irmão e usa ele como isca, digamos assim. E óbvio que funciona. A primeira coisa que já me quebrou de cara, além da duração que eu já falei, é que eu esperava ver um pouco mais do lore de John Wick, né? Principalmente vinculado à alta cúpula e ao próprio Continental. O primeiro episódio basicamente não trouxe nada disso. A gente acabou vendo mais do mesmo. E aí vem o meu problema com ser um episódio de 1h30. Ele acaba criando uma aventura esticada demais pro primeiro episódio, em vez de nos apresentar um pouco melhor esses personagens. Coisa que tu utiliza uma série pra fazer. Conhece o Frank, ele já tá roubando o Continental, e aí o irmão dele já vem, a gente já conhece o gerente, a gente sabe quais as atribuições dele, a relação dele com a alta cúpula, porque a gente já viu isso em John Wick. E a verdade é que a partir daí vira uma caça ao rato. É o Continental tentando ir atrás do Frank e eles tentando fugir. Nada de muito novo no universo a gente vê aqui. E aí a gente começa a notar as diferenças. Uma série tem um orçamento muito menor que um filme, e por mais que ele traga alguma coisa da ação do John Wick, ela é bem inferior à do filme. Além disso, falta um grande protagonista, como no caso do Keanu Reeves. O maior nome que a gente tem aqui é o Mel Gibson e ele tá no papel do gerente, que basicamente faz a mesma coisa que o Ian McShane faz no filme. Os dois funcionam quase que da mesma forma, apesar do Mel Gibson estar um pouco mais ativo nesse primeiro episódio. Mas a verdade é que na parte da ação, lá nós temos o Keanu Reeves e aqui a gente não tem. A própria relação dos irmãos, eles vão falando muito, é tudo muito jogado em diálogos na tela, já que o episódio não se dá o tempo para fazer essas relações acontecerem. A gente vê que os irmãos estão separados há muito tempo e que um estava preso e o outro não queria que ele fosse visitar, então eles não se conversam muito. E aí eles têm essa relação um pouco fria, mas isso se resolve muito rápido. Se a gente tivesse numa série e ela fosse 3 episódios, digamos assim, de meia hora, tu poderia ter um primeiro episódio mostrando como é que tá essa relação no Continental, mostrando o novo gerente, quem são as pessoas que estão ali frequentando. Num segundo, tu poderia ter essa coisa do assalto e do começo dessa caça ao rato, ou até mesmo o irmão sendo trazido e aí um episódio desenvolvendo um pouco essa relação deles, para num terceiro tu ter essa caça ao rato realmente
e a coisa dele está sendo perseguido e tiroteio e pau. E é mais para uma estrutura assim que eu acho que a gente poderia conhecer melhor aonde a gente está, onde a gente está pisando, o que tem por trás do Continental, como que essa alta cúpula funciona. Nada disso o primeiro episódio trouxe, ele acabou sendo bem vazio ao meu ver. Claro, a estética de John Wick tá aqui, como eu disse, as cenas de ação buscam inspiração, digamos assim, no John Wick, então elas acabam funcionando ok, mas realmente a história parece que ficou muito não vem aí. Claro, temos mais 2 episódios, se eles tiverem 1h30 também, nós estamos falando de mais 3 horas de série, né? Então tem muita coisa para desenvolver ainda, ele realmente é um piloto, mas um piloto da série ele também serve para que tu se apegue àquela série, para que tu tenha vontade de ver o segundo. E essa vontade de ver o segundo vem muito mais dos filmes de John Wick do que do próprio primeiro episódio. O Colin Woodell, que faz o Winston, ele tem alguns bons momentos na série, mas ele ainda não pegou toda aquele ar de mistério que tem o Winston, talvez porque ele ainda não seja aquele Winston. Mas a verdade é que ele não me conquistou ainda nesse primeiro episódio. O Mel Gibson como gerente, ele é muito bom por ser o Mel Gibson, mas também o personagem ainda não mostrou muito, além de ficar no escritório do Continental dando ordens. Frank, irmão do Winston, é completamente descartável, ele tá ali só pra fazer a narrativa andar. A verdade é que esse primeiro episódio de Continental ele não funcionou muito bem pra mim como um piloto de uma série, ele ainda tá muito apegado ao que a gente traz de John Wick e nem pincelou ainda o que tem por trás na cúpula, na alta cúpula, a não ser uma pessoa que aparece, que provavelmente é membro da alta cúpula, principalmente se você ficou depois do episódio e viu as cenas dos próximos. Ele promete que vem muita coisa por aí, que pelo menos esse primeiro episódio não entregou. Óbvio que eu vou assistir os próximos, vou trazer aqui as minhas impressões para vocês também, porque afinal eu sou apaixonado pelo universo de John Wick e eu ainda tenho muita esperança que a série vá se aprofundar nessa lore, nesse universo que John Wick criou pra gente. O primeiro episódio já está disponível e os próximos vão sair todas as sextas, então na próxima e na outra teremos mais Continental para falar por aqui. Se você já assistiu, conta aqui o que achou e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.